Fala Pop Zones! E se eu te disser que um dos momentos mais tristes da Pixar é o desaparecimento do lendário Doc Hudson de carros e esconde uma das mortes mais bizarras e silenciosas do cinema? Todo mundo ama a franquia Carros, mas uma coisa que nunca foi bem explicada é como um carro lendário, que sobreviveu a anos de corridas insanas, morreu de forma tão discreta. A Pixar tentou passar por cima, mas a verdade é que no universo de carros, a morte de Doc Hudson é um mistério terrível, e a teoria que vamos explorar agora é sombria, mas faz todo o sentido. Prepare-se para olhar o mundo de Radiator Springs de uma forma diferente. Então sejam bem-vindos ao Pop Zone e bora começar! Pense comigo, no universo Carros, a durabilidade e a capacidade de reparo são quase sobrenaturais. Vimos o Relâmpago McQueen se desintegrar num acidente pavoroso em Carros 3, e ele foi totalmente reconstruído. Vimos carros serem amassados e destruídos em demolições derby, e eles sempre voltam, vivos e bem. A vida deles parece ser quase a prova de choque, mas o Doc Hudson, o fabuloso Hudson Hornet, o carro mais robusto e experiente, que venceu 3 Copas Pistão, vencidas consecutivamente entre 1951 e 1953, e resistiu a um acidente grave que o forçou a abandonar as pistas, simplesmente sumiu, vítima de uma falha que nunca é detalhada. Isso não faz sentido dentro da lógica daquele universo, onde acidentes graves são reversíveis. Se eles podem consertar um McQueen capotado, por que não conseguiram salvar Doc? A resposta está na biologia interna, e não no dano externo. Para entender a morte, precisamos entender a vida. Neste mundo, os carros não são veículos, eles são seres vivos, que usam a carroceria como esqueleto. O motor de um carro é, na verdade, seus órgãos vitais, o coração, os pulmões, o cérebro. Se o motor falha de forma catastrófica, o carro morre, e não há funilaria que possa consertar isso. O Doc Hudson, como era um doutor em combustão interna, sabia exatamente como a vida deles funcionava. Agora, vamos focar nos assassinos silenciosos dos motores. Carros não morrem só por amassados, eles morrem por falência interna. Os maiores vilões são falta de óleo, problemas no sistema de arrefecimento, ou o pior de todos, a água. Para um motor, a água é como veneno. Em excesso, ela entra onde não deve e causa um fenômeno chamado motor afogado, ou calço hidráulico. E é aqui que a teoria fica sombria. Doc Hudson era um carro de corrida das antigas, e o que carros de corrida, especialmente os mais velhos, faziam para ganhar velocidade? Eles modificavam a entrada de ar. Carros de alta performance precisam de ar extra para maximizar a combustão e o torque. A entrada de ar era modificada para sugar mais ar de forma agressiva. Em condições normais de pista seca, isso é perfeito, mas em uma tempestade, essa entrada de ar, otimizada para performance, se torna uma armadilha mortal, sugando água como se fosse um aspirador de pó. Doc Hudson tinha um motor poderoso, mas um sistema de entrada de ar, que poderia ser um ponto fraco sob o clima errado. Isso nos leva à pergunta: onde ele estava quando isso aconteceu? Mas o Doc vivia em Radiator Springs, no deserto, onde quase nunca chove. Sim, isso é verdade, mas ele não estava mais aposentado. Após se tornar mentor, ele continuou a carreira como chefe de equipe e mentor de Relâmpago McQueen. Isso significa que ele viajava com McQueen para competições e treinos ao redor do planeta, em todos os tipos de clima e pista. Carros 3 faz questão de destacar que Relâmpago McQueen foi treinado no mundo real, em condições adversas, ao contrário dos novatos que usavam simuladores. Doc, sendo um mentor à moda antiga, estava lá forçando o McQueen a superar seus limites. A teoria mais aceita é essa: Doc Hudson morreu em serviço, tentando fazer McQueen o melhor. Em uma noite de forte tempestade, Doc estava treinando McQueen sob a chuva. O Doc, talvez por orgulho ou excesso de confiança, lembra que ele era muito teimoso? Subestimou o temporal. A modificação de corrida que o fez lenda foi a mesma que o matou. O motor, sobrecarregado pela entrada de água que causou o calço hidráulico, simplesmente falhou de forma irreparável. Foi uma morte rápida, sem chance de socorro.
Esse cenário de morte em serviço e de um erro de julgamento por excesso de confiança explica por que McQueen é tão dedicado a honrar a memória de Doc e por que ele nunca fala sobre os detalhes. Ele pode sentir uma culpa imensa por ter forçado o mentor a treinar em condições que o levaram ao limite. Doc morreu como um herói, mas a causa real é tecnicamente tão bizarra quanto a morte de um humano por afogamento interno. Isso também reforça a ideia de que, mesmo sendo uma lenda, Doc Hudson era um carro antigo com fragilidades que os carros novos não tinham, o que conecta perfeitamente com o tema de Carros 3 sobre a nova geração superando os veteranos. As mudanças à frente, Chick. Toda semana nós vemos veteranos se aposentarem, como Carl Weathers hoje, ou serem demitidos para abrir vagas para esses corredores mais jovens e rápidos e ainda não acabou. Infelizmente, no caso de Doc, essa superação veio através de uma tragédia. E isso, meus amigos, minhas amigas, é a prova de que mesmo um carro lendário está sujeito à lei da natureza de seu universo, e que a Pixar escondeu uma tragédia muito mais sombria do que parece. E você, já tinha pensado que a morte do Doc Hudson era tão fatalista? Ou você acha que ele deveria ter sido consertado como McQueen? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu essa teoria e quer mais mistérios da cultura pop, se inscreve no Pop Zone e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos insanos. Valeu e até a próxima!